Outro item de menu são os ajustes. Workplace Options seriam as opções gerais de trabalho. Opções gerais de trabalho. As opções gerais de trabalho, se não ajustadas aqui, não trazem prejuízos nos cálculos de agendamento, nos cálculos de custo, nos cálculos de controle, nos processos de monitoramento ou de indicadores. Diferente de alguns aplicativos, o não ajuste ou não configuração das opções não trará danos ao nosso planejamento e à nossa execução. Os ajustes aqui é para a adaptação das nossas necessidades particulares. Vamos analisar aqui. Open Properties para novos objetos. Abrir as propriedades é documentar os objetos. Documentar a atividade, documentar o projeto, documentar o pacote de trabalho, recurso, obrigatório ou não obrigatório. Mostrar uma janela de propriedade das ligações lógicas. Estamos bastante adiantados aqui no que diz respeito a sequenciamento lógico. Nós temos um conjunto de recursos de modelagem muito grande. Não é apenas ligar uma atividade com a outra. O conjunto de propriedades é muito extenso e rico. Então, mostrar isso para melhores ajustes ou não mostrar isso para ligações simplistas. Manter ajustes para os novos relatórios são os ajustes que nós já temos, e não fazer sempre novos ajustes. Destacar recursos que estão sobrecarregados. Recursos que são reutilizáveis como gente e equipamento podem ficar em destaque se estiverem sobrecarregados. Temos 2 pessoas para fazer 5 coisas em diferentes lugares. Ficam em destaque, não ficam em destaque. Apagar arquivos que estão na reciclagem. Toda vez que fazemos um trabalho, uma cópia do trabalho vai para um arquivo reciclagem. Em caso de pane geral, temos como recuperar o arquivo da reciclagem. Quando abandonamos o nosso trabalho, fechamos o aplicativo, apagamos da reciclagem ou deixamos ele lá. Abrir o último arquivo, abrir a janela ativa quando reabrir o nosso aplicativo. Se eu estava trabalhando com o diagrama de Gantt, quando eu abrir novamente o aplicativo, abrirá no diagrama de Gantt. Se eu estiver trabalhando com folhas de custeio, centros de custo, abrirá com folhas de custeio, centros de custo. Alertar que o objeto está sendo usado antes de apagar. Apagar um recurso, o aviso de que ele está sendo utilizado em algum lugar é interessante. Apagar uma atividade, apagar um centro de custo, apagar um documento que está sendo utilizado em algum lugar do projeto é interessante. Então, o alerta fica. Usar 2 monitores. Antigamente, usávamos só um monitor e todas as janelas ficavam no mesmo monitor. Ajustar 2 monitores, 3 monitores, 4 monitores, significa ajustar múltiplos monitores. Ele memoriza aonde a janela estava aberta na última vez, dando um conforto maior na produção. Lembrando que, se por algum motivo você perder o monitor, basta desligar isso e todas as janelas aparecerão na mesma janela, resetando os parâmetros de localização. Permitir rodar. Permitir executar várias aplicações ao mesmo tempo. É o que nós fizemos na abertura aqui. Eu posso fazer simulação de risco em 6 simulações do mesmo arquivo, do mesmo projeto, ao mesmo tempo, sem prejuízo do tempo da máquina. Ele distribui o esforço de cálculo entre os núcleos que a máquina possui. Se a máquina possui 4 núcleos, cada
aplicativo será executado dentro de um núcleo, otimizando 100% do uso da máquina e não multitarefa. Fazer com que as ligações sequenciais sejam reforçadas, sejam reforçadas para dar um destaque. Então, dentro de um mapa, um fluxo de trabalho, entenderemos quais as atividades diretoras, quais aquelas que vão, de fato, serem as restritoras do nosso projeto. Mostrar links nas atividades predecessoras e sucessoras. Ou seja, uma vez mostrados os campos de atividades predecessoras e sucessoras, as ligações serão apresentadas em caracteres, em forma escrita. Pop-up Tooltips, na parte gráfica do Gantt, ajuda a identificar coisas e elementos gráficos nas áreas que são desenhadas do aplicativo. Diferente de ajuda, wizards, dicas, isso aqui deve ficar marcado, pois ajudam o entendimento do elemento gráfico ou detalham esse elemento gráfico. Separate decimal digit groups with space. Isso aqui é para efeito de melhor legibilidade dos números que aparecem. Aí fica a critério do operador, não alterem nada os cálculos ou os agendamentos. Mostrar todas as janelas na barra de ferramenta. Barra de ferramenta, todas as janelas, ou não, eu prefiro não mostrar. Adicionar a duração do link, da atividade, enquanto faz a avaliação dos links. Esse recurso vai ser melhor comentado quando estivermos construindo a nossa rede de predecessores dentro do planejamento do cronograma. E por fim aqui, abrir projetos e documentos, a janela de projetos e documentos, assim que o programa inicia. Quando eu abrir o aplicativo, já vem direto a janela de escolha o projeto a ser trabalhado. Então aqui nós temos esses ajustes e dentro do livro o texto é fácil ler mais detalhes, mas temos aqui caminhos e tamanhos de documentos, o número de documentos recentemente abertos, nome que é utilizado, padrão para as colunas, nomes que você quer utilizar para as colunas, a data, o formato do dia e da hora e do ano, você pode herdar do sistema ou pode ajustar como você quer. O padrão de fim de semana, de características de fim de semana, começa como? O que é o fim de semana? Começa por que data da semana? Então aqui Saturday e Sunday são os elementos que caracterizam o fim de semana. Esses ajustes aqui são intuitivos e mostram que você pode ajustar sem prejuízo dos cálculos, dos monitoramentos e dos resultados que você encontra na proposta de planejamento e controle. Workplace Option. E esse aqui é opções para novos documentos ou projetos. Esse ajuste aqui também pode ser melhor entendido no livro base. E também podemos ter aqui que o layout, que nós vamos ver isso mais à frente, que campos, que modo de visão, que modo de preenchimento você quer que o sistema apresente logo de início. Você pode deixar pelo tradicional ou pode ajustar um modo específico. Cores. Aqui é um ponto interessante que a gente deve gastar um tempo e debater. As cores dos elementos gráficos, as cores das planilhas. Vamos trabalhar aqui
o Gantt chart. Atividades não críticas, gostaríamos que você padronizasse para azul, porque já há uma ciência do mercado de que atividades críticas são vermelhas. Atividades não críticas, por esse aplicativo, ou pelo Primavera, por padrão são verde, mas nós vamos ajustar para azul, para ficar mais tradicional ao mercado e bastante compatível com o Project, que ainda é muito utilizado pela sua facilidade, embora restrito em muitas coisas de cálculo, azul não crítico, vermelho crítico, recursos que estão alocados nas atividades, materiais, humanos, eles ficam na cor tradicional, cor de rosa, mais claro, para comparar com a atividade crítica, o recurso que está sobrecarregado também ficará assim. Atividades são do tipo Hammock, aqui na ferramenta, ela vem como padrão amarelo. Para não confundir com outros aplicativos, nós usávamos a cor verde. Mas para não confundir com os aplicativos, sugerimos que mantenham na cor amarela, porque verde, no Primavera, é considerado uma atividade não crítica. Então, atividade Hammock, que veremos no futuro, são atividades de supervisão, controle e monitoramento, deixamos na cor amarela. Recursos que naturalmente vinham no azul, vamos colocar na cor castor, na cor marrom. São recursos normais, recursos que estão sobrecarregados, desempenho da atividade, desempenho no produto, percentual completado, fica a critério porque não temos um padrão de mercado. Comparação com a linha de base, o padrão era essa cor. Sugerimos que usem como padrão o cinza. Cinza. Porque é o que tradicionalmente mais se encontra como linha de base. Comparação de um projeto com um projeto que nós estamos utilizando, ou seja, comparando um projeto com o nosso, é comparar com o selecionado. Nesse caso, sugerimos a cor azul. Risk Analysis. Se nós fizermos uma avaliação de risco, os lastros de tempo vão aparecer nessa cor. Como não temos nada no mercado semelhante, vamos deixar nessa cor. Links. Início, fim, preto. Início, início, preto. Fim, fim, preto. Início, fim, preto. E crítico, a gente pode colocar um link, se quiser, que o link pode ser de qualquer tipo. Mas se for de qualquer tipo e for crítico, poderíamos colocar na cor laranja. Ou seja, dá um destaque especial. Atividades no mapa de rede fica a critério particular. Dentro do gráfico de Gantt, nós temos os elementos que são representados no Gantt. E aqui o Gantt se refere ao nível dos produtos. Produto não é atividade. Então, é sumário, é como se fosse o produto que é produzido pelas atividades. Nível 1, por padrão, seria azul escuro. Vamos definir nível 1 para preto, igual ao sumário que o Project apresenta. Nível 2, por padrão, seria verde. Vamos definir como preto. Todos os níveis serão classificados aqui como pretos. De modo que, quando nós olharmos um projeto, um Gantt, um gráfico de Gantt, veremos que as atividades são destacadas em branco, enquanto que os produtos no gráfico ficarão sempre na cor preta. No Primavera, eles adquirem cores e as cores indicam um nível.
Optamos aqui para não fazer de modo semelhante ao Primavera para ficar mais compatível com 90% dos cronogramas que aparecem no mercado, oriundos do Project ou dos derivados como o Open Project, o Dot Project e assim por diante. A cor de fundo da tabela de dados, da tabela de atividades e produtos, nós deixamos aqui como vem do aplicativo, porque isso ajuda a ilustrar os níveis em que nós estamos trabalhando. Vamos dar um exemplo a seguir, depois de ajustar todas essas cores. O diagrama Network das fases também tem cores. Isso vai ser abordado mais adiante quando falarmos em diagramas de rede. Com o ajuste de cores, aplicando todos esses ajustes, vamos ver como é que se comporta o resultado em um projeto já montado. Vamos pegar esse aqui, ilustrativo, e vamos verificar. Aqui nós temos, do lado esquerdo, uma planilha de dados com duas separações e podemos observar aqui o nível 1 no fundo dos pacotes de trabalho está na cor laranja, o nível 2 na cor verde, o nível 3 na cor roxa. Porém, aqui do lado, todos os elementos gráficos estão representados sumários como preto. Se avançarmos aqui, encontramos as atividades. E as atividades aqui estão apresentadas na cor branca na planilha e nas cores das barras azuis ou nas barras críticas e não críticas azuis e vermelhas, mas com os produtos todos na cor preta na parte gráfica e colorida como nós escolhemos aqui na parte de dados. Então, esse ajuste de cores foi promovido para que o resultado que nós encontramos no diagrama de Gantt fique mais familiar com aqueles que são encontrados nos projetos e nos arquivos desenvolvidos pelo MS Project, Dot Project, Open Project, que nós encontramos no mercado. Fica menos agressivo do que ver barras vermelhas e verdes, que só para quem está muito familiarizado com Primavera que vai entender isso. Por outro lado, aqui, nessa área aqui, não há conflitos, porque a ferramenta Primavera já trabalha nesse sentido e facilita essa passagem, essa transição, eventualmente, para essa ferramenta. Aqui, os links todos são pretos, a menos daqueles que nós comentamos, que são driven, que são direcionadores que definem a direção ou as restrições ou a criticidade do nosso projeto. Então, o que falamos de cores, esgotamos esse assunto. Ajuste de fontes. Tabelas têm texto e os dados têm texto, ou seja, título da tabela, o dado da tabela, é possível ajustar o tamanho, o tipo de fonte, change de 8 para 10. Ou seja, mais detalhes podem ser verificados no livro base, mas aqui o objetivo é apenas informar que as fontes do Gantt, dos relatórios ou de outras telas podem ser ajustados dependendo das suas necessidades.
Quanto à impressão, é possível ajustar de forma geral, mas é claro que a cada relatório isso pode ser ajustado. Folha, posicionamento, margens. O Log Setup é uma ferramenta interessante, é um recurso interessante desse aplicativo, que ele permite que haja uma rastreabilidade de tudo que foi feito ou que está sendo feito pelo uso do aplicativo. Aqui eu coloquei para 100 dias de memorização e peço também para que a gente coloque as informações todas dentro de um arquivo. Esse arquivo eu estou chamando de sp.log, que é o default, padrão. Poderia colocar um arquivo específico. O que fica registrado, então, nesse arquivo? Dentro desse arquivo splog, nós podemos encontrar splog, documento de texto. Botão direito, abrir. Nós podemos encontrar tudo que foi feito na ferramenta. A hora ou o que foi feito durante o uso da ferramenta. A hora, a data, o que foi feito, e agora eu estou mexendo no Log Setup. Isso é útil para quando quer se entender o que nós fizemos, o que foi feito, quem fez, e também é útil para quando quisermos uma interação com os desenvolvedores do aplicativo, informar que o problema acontece nesse momento ou naquela tela de trabalho. Então, o Log Setup ele deve ficar ativado, não consome recursos da máquina nem memória. Sub-Project Distribution Option é opções para quando você distribui um projeto para todos verem, atualizarem, colaborarem. O que fazer na distribuição? E, de volta, o que recuperar quando eles devolverem. Juntar tudo num só, deixar como está, criar um projeto novo. São ajustes que nós veremos no futuro. O ajuste do FTP é o ajuste do File Transfer Protocol, que define a porta de acesso e as permissões de acesso, onde iremos buscar os arquivos de trabalho que não são via diretórios de nuvem, drivers do Google Drive ou do Dropbox, como foram citados. Adicionar um servidor ou analisar as propriedades e ajustes de um servidor. Porque nós temos vários servidores, vários locais de armazenamento que as equipes definiram e particularmente utilizam como transferência de dados não intranet, não rede local. Bom, um nome ilustrativo, o provedor, a porta é 21, o acesso e a senha de acesso, login e senha de acesso, permitindo, como se fosse em um ambiente de conexão natural, a porta de um servidor web para colocar, ler, apagar, editar arquivos no local. Então, o FTP Server já foi muito útil e a gente utiliza atualmente as condições das pastas em nuvem. Por último, aqui nos ajustes, ajustes de e-mail. Como você é usuário, você está colocando aqui o servidor de e-mail, a sua conta de conexão, porque quando no trabalho de distribuição de tarefas, no trabalho de distribuição de medições e recebimento de medições, o trabalho for ser tramitado pelo correio eletrônico, você precisa ter configurado todos os elementos que você precisa para acessar o seu servidor de correio eletrônico para enviar os e-mails. Então, aqui são feitos os ajustes do SMTP, do acesso, login, da senha e, eventualmente, o endereço de envio. Aqui, se você utiliza um mail ou um SMTP já definido, dispensa o primeiro. Com esses ajustes, a gente entende que
No momento em que estamos definindo a equipe, entendendo o projeto, é o momento em que nós instalamos a ferramenta, é o momento em que a gente ajusta a ferramenta para maior conforto ou maior interesse nosso de produção. Nenhum desses ajustes, se não realizados, trarão problemas para o planejamento, os cálculos, avaliação de desempenho, monitoramento ou geração de indicadores. Janelas, já é conhecida, tem até aqui o show log. O show log traria a lista dos últimos movimentos que foram feitos. Help and Support, nós temos o tradicional e interessante que quando se trata do Professional, nós temos na tela do sobre About, nós temos uma chave. O Spyder não trabalha com um número de série por aplicativo. Ele pode ser colocado em quantas máquinas forem desejadas, quantas forem necessárias. Não há uma cópia pirata do Spyder sp.exe. Ele trabalha se a chave física estiver conectada no computador. Achar a chave, achou a chave, reinstalar os drivers para achar a chave. E com isso, não há pirataria do aplicativo. E o aplicativo é portável para qualquer máquina, pois a propriedade dele está na chave, no hardware, que seria como se fosse um pendrive. Isso faz com que o conceito de pirataria, o conceito de portabilidade, seja reentendido. Outro ponto interessante é que ele te remete à página do que acontece nas últimas versões e uma página de atualização. No que diz respeito ao modelo comercial, você adquire a licença Professional ou outra das licenças e durante um ano toda a atualização ela está disponível para você atualizar e receber os recursos da ferramenta que foram implementados por evolução natural ou por demanda. Olhando aqui o What's New, nós entendemos que no ano de 2017, o ano ainda não acabou, nós tivemos uma alteração com várias coisas. Nós não estamos na versão 17.02, nós estamos na versão 17.02.065, ou seja, nós estamos não na Release 1, estamos na Release 65. Muita coisa foi adicionada sem grandes alterações do que apresentou e que estão disponíveis. Observa que no ano de 2016, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 alterações, versão 11.3, 11.4, até vir a versão aqui 17. Ou seja, todos os recursos novos que aparecem aqui foram disponibilizados, ficaram disponíveis para aqueles que tiveram a licença durante aquele ano. Se não renovar a licença, o software continua funcionando, a chave continua válida, só que as versões com recursos maiores não estarão disponíveis. Ou seja, a melhoria não será acrescida. Dessa forma, acreditamos que passamos por todos os itens de menu e é claro que os atalhos que aparecem aqui levarão aos itens de menu de uma forma mais rápida e mais imediata e mais produtiva.